Mais um. Não, senhor presidente, eu vou fazer uma colocação e eu pediria os 8 minutos. Vossa Excelência permitir. Vossa Excelência não terá, vou fazer Vossa Excelência terá os 8 minutos. Vou fazer o que eu penso de tudo isso, vou fazer um apanhado. Senhor presidente, cumprimentando todo mundo sabe que minha querida amiga, senadora Cátia Abreu, a quem eu tenho uma amizade e um carinho muito grande e a cumprimento pelo trabalho à frente do Ministério da Agricultura. Senador, ministro da Justiça, estou querendo fazê-lo senador já, e ministro Nelson Barbosa. Meu caro relator, senador, que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, né? E senador Antônio Anastasia, pode ter certeza, Vossa Excelência, todas essas questões é porque Vossa Excelência é extremamente competente, é um homem muito equilibrado, né? E aí a gente tem que ter exatamente isso. É claro, vamos tentar o tempo todo, né, cutucar para ver se Vossa Excelência em algum momento perde o equilíbrio ou perde essa serenidade que eu acho tão importante. O que eu penso de tudo isso? Isso começa, na minha avaliação, 2008, 2009. Onde uma crise mundial e o Brasil resolve fazer a chamada política econômica anticíclica, né? E começa, então, a gerar crédito, fomentar o crédito, estimular. Bom, isso deu certo até 2013. 2013 em diante começa a aparecer, né, uma dificuldade, né? Seja com o endividamento das famílias. Nós temos, por exemplo, o problema dos caminhoneiros, que enfiaram tanto crédito, que se comprou tanto caminhão, era 2 anos de carência com juros de 2% ao ano. Então, gente que não tinha nada a ver com caminhão, comprou caminhão e viemos a ter esse problema. Então, essa coisa foi se agravando. Eu me lembro, e tinha informação da Receita, do Ministério, o pessoal da Receita, dizendo que tinha que parar com aquilo, porque o país ia desaguar num quadro caótico financeiro. Mas se insistiu. Não estou dizendo que há maldade, se acreditava naquilo mesmo, e se acreditou. Aí vem 2014, um ano eleitoral. E aí começa a dar sinais, tanto que começa a dar sinais que o governo começa a mandar diminuir o superávit primário, que inicialmente 114 bilhões, baixou para 58, baixou para 5,8 bilhões, e no final de 2014, de dezembro, tivemos que votar aqui, não com o meu voto, eu votei contra, né? Aliás, fui o único parlamentar, senador do PMDB, que votou contra aquilo, porque eu realmente me senti enganado. Por quê? Porque parecia que estava tudo normal, tudo bem, e de repente começa aquilo. Começa uma questão um descontrole absoluto. E aí a presidente Dilma começa o mandato em 2015, com aumento de taxa de energia que um ano atrás tinham mandado diminuir. Começa a ter aumento de tudo que é lado, o chamado tarifaço, porque ficou reprimido aquilo tudo. E aí começa a ter problema de arrecadação. E quando começa a ter o problema de arrecadação, meu caro relator, aí o que aconteceu? Tinha que manter, tinha que sustentar, tinha que parecer que estava todo mundo normal. E aí, por exemplo, a equalização do Plano Safra, não dava para pagar. Então, ficou de 2013 a dezembro de 2014, um déficit com o Banco do Brasil de 50 e tantos bilhões de reais, acrescido. E aí, isso tudo acontece, e de repente, o que aconteceu? Começa a aparecer, e aí cria-se toda
esse problema que nós estamos enfrentando hoje. Ora, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Pode dizer o que quiserem, mas a verdade é que o governo só precisava ter na Câmara 179 votos. Nem precisava que fossem lá, bastasse que não fossem. E mesmo assim, teve-se um quórum, e Vossa Excelência, que foi deputado federal, sabe que 367 votos é um quórum elevadíssimo. E veio para cá, e agora nós temos que decidir essa questão aqui, à luz, é claro, de serenidade. Eu estou sendo o mais sereno que eu consigo ser, o mais tranquilo, e dizer que eu absolutamente fiquei estarrecido com tudo isso. Sempre tive no meu estado, fui adversário do PT, mas no plano nacional eu sempre procurei separar as coisas. Vossas Excelências aí sabem disso, né? Nunca confundi isso, mas sempre fui um senador muito independente, e o meu líder do partido sabe disso. Eu acho que se o PMDB hoje, pessoal que ouvi até aqui a quadrilha e não sei o quê, xingando todo mundo, mas eu quero dizer uma coisa, é importante que o PMDB tem culpa nisso. Eu acho que tem, eu particularmente acho que tem, embora eu sempre tenha sido voto vencido nisso, né? Mas acho que ajudou também. E agora passa de um momento para o outro, aí todo mundo vira bandido, golpista, não sei o quê e não sei o que mais. Eu acho que esse tipo de discurso não vai contribuir. Agora há pouco nós vimos quase que uma agressão ao relator. Então esse tipo de discurso não cria. Nós temos que decidir à luz exatamente da tranquilidade, para dar o voto realmente. Agora, eu estou convencido disso. E quem me convenceu disso foi o doutor Júlio, não posso errar o nome, eu sempre inverto, é Júlio Marcelo, eu chamo de Marcelo Júlio, mas é Júlio Marcelo. Ele é, junto ao Tribunal de Contas da União, procurador de Justiça, membro do Ministério Público, participou de uma audiência pública, se não me falha a memória, junto com o ministro da Fazenda aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, quando ele disse com todas as letras, quando o pessoal dizia, isso aconteceu em todos os governos, ele dizia, absolutamente não aconteceu. O que acontecia era num prazo muito menor, com valores muito menores. E o que Vossa Excelência já disse, que não importa isso, não importa o tamanho se é pequeno, mas a verdade é que começou a chamar a atenção, porque eram valores estratosféricos, eram bilhões e bilhões de reais. E o pior, isso nunca foi colocado para o Banco Central, isso nunca foi registrado em lugar nenhum. Então isso tudo acabou criando um problema. E eu quero aqui confessar aos senhores que esse cidadão, esse membro do Ministério Público da União, ele me convenceu de que ele chegou a dizer que ele nunca tinha visto isso na vida dele durante todo o tempo que ele esteve lá no Tribunal de Contas da União, a partir da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, vou ouvi-los e, se me convencerem do contrário, eu sou um homem com humildade para isso. Mas, nesse momento, só mais um minuto, eu acho que o que aconteceu, e aí eu não quero fugir, por que eu falo? Onde que está o crime, onde está o dolo? Na minha avaliação, sabia-se que não ia ter superado, sabia-se, porque estava mandando diminuir. O governo sabia que não ia ter superado, e mesmo assim editou os decretos de suplementação. Para mim, aí caracteriza o dolo, porque sabia que não ia ter superávit, e mesmo assim mandou para o Congresso, e o pior, sem autorização do Congresso, mandou o código, o decreto suplementando. Isso, para mim, é o que me motiva hoje.
né? Eu quero registrar também, ontem, não posso deixar de registrar, eu ouvi todos vocês, acho que, e ontem realmente me causou uma impressão muito forte, achei que foi até... foram deselegantes aqui com a doutora Janaína. Eu acho que a gente não precisa... Você pode ser firme, pode ser duro, mas você não precisa ser deselegante com ninguém. Né? Foi um negócio impressionante ver aquela agressão. É isso aí, senhor presidente. Eu ouço os ministros. Muito obrigado, senador Moca. Indago do ministro Eduardo, Vossa Excelência. Senador Moca, me permite dialogar com Vossa Excelência. Vossa Excelência faz toda uma apreciação e, nesse contexto dessa apreciação, coloca o fato que está em julgamento. Eu vou começar de trás para diante. Vou falar primeiro do fato do julgamento e depois da apreciação de Vossa Excelência. Vossa Excelência diz que foi convencido pelo membro do Ministério Público de Contas Eu vou contar o que ele nunca tinha visto uma situação dessa natureza. Vejam o que ele diz. Ele nunca viu uma situação dessa natureza pelo prazo tão curto e pelos valores envolvidos. Mas ele já tinha visto essa situação em valores menores. O que eu quero ponderar a Vossa Excelência é que um ilícito, ele não muda pela dimensão do valor que está envolvido. Ou é ilícito ou não é ilícito. Se ele é ilícito com 10 milhões, ele vai ser ilícito com 500 mil reais. E aqui nós estamos fazendo uma análise jurídica. Claro, o senhor vai dizer, não, economicamente foi mais danoso. Vamos discutir economia e política. Mas do ponto de vista jurídico, a quantidade de dinheiro envolvido não muda os fatos. Ou houve ilícito ou não. Não houve ilícito? Bem, então vamos fazer a discussão política. E é esse contexto que Vossa Excelência situa e que, na verdade, não pode se valer de pretextos para tentar fazer um impeachment quando os fatos não ajudam. Claro. O que está se discutindo, se me permite, senador Moca? Não, ministro, só me fiz uma correção. Eu não sou homem eu não preciso de pretexto. Não, eu sei disso. Vossa Excelência me conhece bem. Não precisa, eu estou dizendo que eu sou convencido e da mesma forma que foi convencido, né, talvez, né, mas não sou homem de precisar de pretexto para expor a minha posição. Vossa Excelência, eu não tenho a menor dúvida que é um homem de palavra e firme e foi absolutamente transparente na sua fala. E eu o cumprimento. O que eu estou dizendo é que os denunciantes utilizaram pretextos para embutir nisso uma crítica à política econômica. No fundo, o que está se fazendo é criminalizando uma política econômica. E aí vamos discutir. Mas nos marcos de uma sociedade como a nossa, senador, não se pode fazer isso no presidencialismo. No parlamentarismo, ele situa um governo. A política está errada, a política está incorreta, falou na eleição e não fez. No parlamentarismo dá para fazer isso. No presidencialismo não dá. Eu tenho que ter um crime praticado. Então eu não posso, como fizeram os denunciantes, me permite, a partir de uma crítica política e econômica, que passa uma visão de Estado diferente daquela que o governo tem, claro, tentar criminalizar algo que crime não é. Eu tenho que discutir legitimamente se o governo errou ou acertou, se foi correto em fazer aquilo ou se deveria ter parado programas. Vamos discutir essa situação. Eu acho que é legítimo, mas não tentando travestir essa discussão de um crime que não existe. Claro, é isso que eu quero ponderar. Ou seja, a própria colocação do nobre membro do Ministério Público de Contas, mostrando seu espanto em relação a volume, ela é uma crítica econômica, não jurídica. Não é, repito, a intensidade de uma situação que modifica a sua tipificação. A tipificação ou ela não é. Né? Eu até costumo brincar, eu mato uma pessoa com uma facada ou mato a pessoa com 50. É homicídio? É nos dois casos. Talvez eu possa ter um agravante no caso, eu posso ter uma situação, mas ou é delito ou não é delito. Claro. E nesse caso específico, eu vou lhe ponderar isto. A afirmação que nós fazíamos e que os juristas defendem, há outros juristas que falam que não, é que isso não é uma operação de crédito. Ele é um contrato de prestação de serviço e é. O governo federal não toma dinheiro do Banco do Brasil nesse caso. Ele contrata uma prestação de serviço, como faz em outros programas. E aí a crise econômica trouxe atrasos menores do que o que Vossa Excelência falou, Nelson pode falar a seguir, claro, mas efetivamente houve atraso numa prestação de serviço, isso não é emprestar. Se não é emprestar, não é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal não proíbe atraso de pagamento, ela proíbe empréstimo, proíbe tomar dinheiro. Então, se me permite, Vossa Excelência, eu diria o seguinte, a transparência de Vossa Excelência ajuda
a mim a dizer exatamente o que eu penso nesse contexto. Ou seja, há uma crítica política muito forte em relação ao que foi feito pelo governo, uma crítica que deve ser debatida, que pode ser debatida, o governo tem que mostrar suas razões, mas não no âmbito de um processo de impeachment. Ou seja, que não se travista um conjunto da obra, como disse a senadora Fátima, em fatos que efetivamente não comprovam o impeachment para tentar uma destituição de um presidente sem nenhuma base constitucional. Mas o ministro Nelson... Não, eu queria aproveitar a colocação do senador Moca até para esclarecer alguns pontos. Primeiro, como já colocou o ministro Cardoso, considerar uma operação irregular ou não depende do valor dessa operação. Se ela é irregular, ela é irregular com R$1 ou com R$1 milhão. Então, eu queria aproveitar agora, no ponto de vista econômico, explicar por que esses valores cresceram. Nas palavras que o senhor colocou, que o que trouxe espanto ao representante do Ministério Público foi o aumento, porque havia acúmulo de valores a equalizar ou a pagar a bancos públicos em programas de Deixou-se subvenção. de pagar, por exemplo, o Banco do Brasil por 14 meses. Havia programas de equalização, programas de subvenção existem há muito tempo, existem antes da LRF. Bom, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro fato. Havia, pela declaração que o senhor menciona do próprio procurador, havia valores a pagar, até porque isso não ocorre em tempo imediato. Primeiro, o banco tem um programa, ele tem que apresentar ao Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional tem que fazer um batimento para saber se aquela operação de crédito foi realmente para quem tem direito a receber aquela subvenção. Por isso é normalmente apurado em base semestral e pago no semestre seguinte. Então, esses valores se acumulam, são registrados, são públicos nos balanços dos bancos. Não há de falar de falta de transparência, há de falar de diferença de interpretação contábil. Se esse valor registrado no balanço dos bancos constitui ou não operação de crédito. E aí, senador, é como colocou o ministro Cardoso. Se constitui ou não operação de crédito, independe do tamanho do valor. Se ele é grande ou pequeno, não influencia se ele é operação de crédito. Mas aí, para colocar, por que ele sobe? O senhor mesmo colocou propriamente na sua fala. De 2009 em diante, o governo fez vários programas para combater a crise. Antes de 2009 não tinha o programa Minha Casa Minha Vida. Então isso aumentou os valores a serem pagos ao FGTS. O Plano Safra, a ministra Cátia Abreu está aqui, o Plano Safra subiu enormemente durante o governo Lula e principalmente durante o governo Dilma. Isso aumentou os valores a serem equalizados. Para combater a crise, o governo também adotou o Programa de Sustentação de Investimento, o PSI, que aumentou também bastante os desembolsos do BNDES sujeitos à equalização. Por isso que o valor aumenta. Eu estou dando ao senhor uma explicação por que o valor aumenta. Eu falo isso com a consciência tranquila porque no ano passado nós acabamos com o PSI. Na proposta de reestruturação da política econômica, nós revisamos vários programas e o PSI já tinha cumprido a sua função e ele foi extinto. Nós revisamos vários programas de incentivos e diminuímos esses programas, preservando eles, mas adequando seu tamanho à disponibilidade orçamentária. Então, o senhor está correto no sentido de que realmente o valor aumentou muito. Aumentou porque foram instrumentos utilizados para combater a crise, mas o tamanho do valor não influencia se caracteriza ou não a operação de crédito. Bom, diante do aumento do valor e diante do tempo de que esse valor substancial ficou acumulado por um período longo de tempo, isso chamou a atenção das autoridades de controle, que então recomendaram que isso não mais ocorresse, que não mais se acumulasse um valor elevado por um período longo de tempo. Quando isso ocorre a partir de um processo iniciado pelo relator José Múcio em abril, que é finalizado em dezembro, e um outro processo paralelo pelo ministro Nardes, que é finalizado em outubro. E no final do ano, o governo vai e paga, então, os passivos apontados pelo TCU. O senhor mencionou 50 e poucos bilhões. 50 e poucos bilhões é o valor total. Foram pagos de passivos de ano anterior. Isso é uma apresentação pública do Tesouro Nacional que a gente fez no dia 28 de dezembro, que eu vou passar para Vossa Excelência. Foram pagos um total de 55 bilhões e 600 de passivos apontados pelo TCU, dos quais 12 bilhões e 100 foram para o Banco do Brasil. Esse era um passivo de exercícios anteriores, cumprindo então a determinação do TCU que não mais se acumulasse um valor elevado por um período substancial de tempo. E foram pagos também as obrigações decorrentes de 2015, no caso do Banco do Brasil, 6 bilhões. Então, no Banco do Brasil, em dezembro, se encerrou essa pendência com pagamento de 18 bilhões e 200. É por isso que eu frisei na minha fala que esse assunto da relação de eventuais atrasos de valores substanciais por um período longo de tempo foi
questionado, respondido e resolvido dentro do exercício de 2015. Quero informar as senhoras e senhores senadores, conforme foi decidido anteriormente, o senador Cássio Cunha Lima protocolou aqui um documento solicitando a substituição do ministro Carlos Veloso pelo senhor Fábio Medina Osório, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Então, vamos fazer, já autorizei o convite e tomar essas providências solicitadas pelo senador Cássio Cunha Lima.